Olá, meus amigos, que prazer estar com vocês aqui. Gente, nunca imaginei que eu podia juntar essas duas criaturas numa mesma live. Olha, enquanto você falava, eu ia pensando aqui, minha cabeça ia viajando em várias coisas. Primeiro, boa noite para você, Sinara, obrigado pelo convite. Boa noite, Márcia, querida. Boa noite à sua audiência. Mas, enfim, enquanto você falava, eu pensei, se eu estivesse num bar com Sinara agora, eu ia dizer para ela, eu lembro da música de Gal, que Gal gravou, aquela teco, 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 na bola de gude, era o meu viver. Quando criança, no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava para valer. Não fazia roupa de boneca, nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro, que era o natural. Subia em poste, soltava papagaio. Até os 14 anos, era isso meu mal. Ou seja, você tem tudo a ver com você, essa música. Você não gosta de coisas de meninas, ou não fazia coisas de meninas. E estava Eu pensando. gostava só de boneca de papel. Era uma boneca que tinha, que a gente botava, a Márcia deve lembrar, que a gente botava umas roupinhas de papel nelas. Gostava também. Mas o resto, Jean, a minha mãe dizia que eu era meio tranca-rua. Menina, aí eu estava pensando na inversão, porque eu, ao contrário de você, gostava de boneca, gostava das coisas, e não podia ter, óbvio, não podia ter, porque pelas como dizer, as interdições sociais, para o gênero, para questões de gênero, e porque era pobre, claro, mas eu gostava de boneca, queria brincar de boneca, eu queria brincar com as meninas, e na falta de uma boneca, eu fiz de uma espiga de milho. Você lembra que espiga de milho, quando está crescendo, tem um cabelo assim, lindo, sedoso? Sim. Eu fiz da espiga de milho uma boneca. Você gostava de brincar de boneca, Márcia? Não. Eu fui uma criança toda errada. Eu me lembro assim, por exemplo, que eu era bem pequena mesmo e sabe aquela coisa, também é aquela coisa das famílias pobres, né? Tem um banco de areia que estão fazendo aquela casa que nunca termina, né? E aí eu me lembro que eu fazia cemitérios. Aí aí eu lembro que a minha mãe chegou e ficou assim, porque aí matava todo mundo, botava as flores. Eu adorava jardim, adorava flor, brincava muito com flor e tal. Também não tinha muito brinquedo, era muito raro. A gente inventava nossas brincadeiras. A única coisa que. E aí a minha mãe chega e acaba com aquele meu cemitério. E aquilo foi muito marcante. Eu, sei lá, tinha uns 4, 5 anos. Aquilo foi muito. Até hoje eu lembro da cena da minha mãe acabando com o meu cemitério. Eu fico pensando, a minha mãe me fez ser artista e não psicótica. Porque é sério, eu desenhava muito. E aí a minha mãe, assim, por exemplo, a minha mãe era muito brava comigo, muito brava. Se ela está escutando agora, ela vai ficar até chateada, mas ela ficava muito brava comigo. Eu levava muito pau da minha mãe, ela me surrava pra caramba. E eu desenhava umas coisas que hoje, agora que eu tô nessa coisa, aliás, segunda-feira inaugura minha exposição, vocês não fazem. Aliás, vamos falar sobre arte de vocês dois daqui a pouco. Nossa, que piração! E aí eu me lembro que eu já naquela meninice, assim, eu fazia uns desenhos que eram todos a minha vingança, sabe? Então, desenhar foi o meu maior brinquedo. Foi a coisa que eu mais gostei de fazer na vida. Eu adorava também desenhar, mas eu gostava também de uma brincadeira que tinha no interior da Bahia, que era cozinhado. Você lembra, Jean, disso, cozinhado? Cozinhado era assim, a gente fazia um fogo, a gente fazia um fogo e pegava uma panela e botava o feijão com água e cozinhava e ficava meio duro, mas era uma maneira da gente brincar de cozinhar. Então, até hoje, quando eu faço um feijão aqui em casa, um feijão rico, né? É um feijão com carninhas e tal, eu lembro desse cozinhado. Eu gosto que o caldo seja ralo, justamente por causa do cozinhado. Olha, já que a gente vai falar aqui sobre o nosso livro, a nossa troca de cartas, enfim, eu preciso contar uma história da Márcia. Márcia, deixa eu contar essa história que é maravilhosa. Eu vou contar. Márcia, essa coisa dela com os cemitérios, a relação dela com os cemitérios, gótica, ela foi gótica, uma adolescente gótica e tal. Aí ela veio me visitar e a gente foi à praia, né, na Costa Brava, uma praia linda e tal. Aí ela disse, eu não vou entrar no mar. Eu falei, Márcia, não pode, você não pode vir nesse mar e não entrar no mar. Ela não entrou no mar. Ela estava de negro e de negro ela ficou.
Mas, ó, eu só tenho roupa. Ó, minhas pinturas são todas coloridésimas. Hoje mesmo eu estava espantada com o nível de colorido do negócio. Mas, gente, eu só tenho roupa branca e preta. Não tem... Aliás, eu acrescentei as roupas brancas para não ficar tão roupa só preta, né? Até por conta de mil questões outras, que não vem ao caso agora. Mas aí eu nunca entrei na água. Eu só fui ver mar quando eu já tinha 18 anos, gente. Eu nunca tinha visto mar antes, eu fui ver mar, e aí quando eu vi o mar, para mim parecia algo, enfim, o tal objeto voador não identificado, só que não voava, né? Então eu nunca me relacionei com isso, embora eu tenha tentado. Eu acho super bonito, eu adoro ver, eu adorei ver esse mar aí da Espanha, todos os mares, os oceanos, acho tudo lindo, acho a natureza linda, mas o meu prazer carnal é outro. O meu prazer carnal, podemos falar dessas coisas aqui entre nós? Pode, fala aí que eu agora fiquei até O meu curiosa. prazer carnal é carnal mesmo, assim, na minha vida, é vinho. O meu prazer carnal nessa vida carnal mesmo é sexo, é fazer sexo. Eu gosto de fazer sexo. E a gente contando isso no nosso livro, a gente conta essas coisas. Aí pessoal vê o que as pessoas vão achar, porque tinha que contar a verdade, né? Maravilhoso. Vamos entrar agora na história do livro. Deixa eu só ler aqui os comentários das pessoas. A Vânia fala: eu gostava muito de brincar de escolinha. Eu tinha uma lousa pequena, caderno de chamada, e vivia dando bronca nos meus alunos imaginários. A Anice Souza fala: eu ainda tenho boneca de papel, Sinara. No mais, eu soltava pipa, jogava futebol, surfar, bolinha de gude, casa na árvore para bater figurinha escondido da mamãe. Eu também era desse tipo aí, porque eu tenho um irmão com muito pouca diferença, então a gente faz junto, né? O Heitor Irata fala: Bolsonaro fez um superchat aqui para dizer que Bolsonaro foi agressivo. Lula citou Freire. Um é a negação da política, o outro resgata o sentido dela. Política é conversa e Lula faz isso muito bem. A Márcia Borges da Fonseca Kwietniewski fala: querido Jean e Márcia, vocês têm data para o lançamento do novo livro de autoria de ambos? Beijos. E exatamente o que a gente vai fazer agora é entrar no assunto do livro, tá? Eu queria que vocês contassem aí o livro novo aí da Márcia com o Jean. Tem a capa dele, né, Gui? A capa do livro deles. O que não se pode dizer? Experiências do exílio. É uma troca de cartas entre a Márcia e o Jean. Então, eu queria que vocês começassem contando. São cartas manuscritas mesmo? Vocês mandavam pelo correio? Como que começou essa história e como é o que era a dinâmica? Não, quase, mas não chegamos a esse ponto, até porque não dava tempo, porque a gente se propôs a fazer esse livro. Começamos em outubro e terminamos em fevereiro, e tinha que acontecer, mas assim, pegou, né? Tinha que fazer o livro, a gente tinha aceito a proposta de fazer o livro, tinha que entregar para a editora, mas ao mesmo tempo foi virando parte do cotidiano, virou um amor, assim, virou uma necessidade. Para mim foi uma necessidade. Vocês mandavam por e-mail? Mandávamos por e-mail, mandávamos por... Eu, em geral, o Márcio mandava mais por e-mail, eu mandava pelo WhatsApp, porque eu sou mais... O e-mail, para mim, virou uma tecnologia quase do século XX, assim, mas eu não consulto muitos e-mails, sou muito mais... Não, mas, se você deixasse, eu mandava por carta escrita lá do século XIX, um pouquinho. Lá no século XIX. Pois então, a gente mandava assim, mas a gente mandava no ritmo da nossa vida. Isso que foi bacana, assim. Não havia uma forçação. Cada vez que eu desejava tocar num assunto com ela, ou falar de algo que eu estava experimentando, ou uma reflexão que era interessante, eu escrevia. Nem sempre ela me respondia assim de imediato. Claro, tinha um tempo dela, o tempo da resposta. A gente estava envolvido em 1000 coisas ao mesmo tempo. É importante dizer que quem teve... Bom, houve uma coincidência de ideias. A Elisa Lucinda, escritora e poeta, me convidou para escrever, para trocar cartas com ela para a gente escrever um livro, que foi sugestão do filho dela, Juliano. Sim. E aí eu e a Elisa chegamos a trocar algumas cartas, quando Márcia chegou com essa proposta. Aí eu falei: Márcia, pelo amor de Deus, eu estou fazendo um livro de cartas com a Elisa, só que esse livro de cartas com a Elisa não tem data. A gente ia trocar cartas sem nenhum projeto. A Record, o Grupo Record, a Civilização Brasileira, e a Lívia Viana, nossa editora, chegou com
com a coisa certa. Olha, a gente quer o livro. Então, aí eu liguei para Elisa, óbvio, expliquei para ela tudo o que tinha acontecido e tal. Ela entendeu. O nosso livro vai ficar para depois, a gente vai ver como é que a gente vai fazer. E aí eu e Márcia começamos esse trabalho, que começou em outubro e a gente terminou em fevereiro. Então, era prazeroso a ponto de me causar abstinência no final. Quando a gente encerrou, quando eu enviei a última carta, eu falei, Márcia, eu tô adicto de escrever para você, de lhe ouvir. Então, era um misto de terapia, de aplacar a solidão nossa, Sim. de companheirismo, de reflexão acadêmica, filosófica acadêmica e tal, e, sobretudo, produzir memória sobre o que nos trouxe até aqui, né? O que nos trouxe até aqui, não só nós, nas nossas histórias pessoais e individuais, mas o país. Como o país chegou até aqui e por que nós tivemos que deixar esse país. Fomos obrigados a deixar esse país. Teve um negócio ali também, eu assino embaixo tudo isso que o Jean está falando, e teve uma coisa também que eu acho que é parte assim, fundamental desse livro. Ele aconteceu entre outubro e fevereiro, e 2021 até 2022. Então tem o tempo aí que a editora precisou para trabalhar o livro, né, para fazer o projeto e entrar lá nos processos editoriais deles. Mas foi um período de um anúncio de 2022. Aí tinha essa solidão. Para mim, essa parte estava muito densa. O meu pai tinha recém-falecido, eu não o vi, então isso estava muito, 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 muito mais denso. E a solidão da virada do ano, que aqui na Europa não conta muito, as pessoas não dão muita bola para Ano Novo, Natal, essas coisas, mas no Brasil isso é uma efeméride nossa. Ano Novo, então nem se fala, como pega, né? No Ano Novo eu fui dormir, assim, claro que sempre tem alguém que te convida para ir para cá, para lá, mas eu estava num nível, assim, e escrevi para o Jean e tal, eu estava num nível de introspecção que eu fui dormir, assim, não fui fazer festa nenhuma, não fui comer nada, não fui beber nada, não fui fazer nada, eu fui dormir. E eu estou contando isso, né, porque é no meio disso tudo que esse livro foi acontecendo, então as cartas ficaram sempre muito importantes para mim, não só as que eu escrevia, porque tinha esse lado, vamos falar a verdade, né? Vamos falar as coisas como elas são, e tinha esse lado também de escutar o Jean, que sempre trazia muita coisa, e aí eu também fui conhecendo lados dele que eu não conhecia, que eu adorei conhecer. Vocês se conheciam aqui no Brasil? Sim, nos conhecíamos. Eu me tornei amigo de Márcia quando eu a convidei para uma audiência pública na Câmara dos Deputados, eu era deputado, e convidei a Márcia para participar da audiência pública. E dessa audiência... Gui, a câmera. Como? Não, porque estava pequenininho. Dessa audiência que eu convidei a Márcia, eu já admirava ela como escritora, né? Já tinha visto o trabalho dela também na televisão. Eu a convidei para participar. Dessa audiência, a Márcia saiu com uma semente muito potente, que foi o livro Como Conversar com um Fascista, que é o best-seller dela. Vocês sentiram amor à primeira vista igual eu com vocês dois? Total, total. Porque quando eu vi a Márcia num debate aqui na UNB, eu me apaixonei. E o Jean, nossa, eu sempre fui apaixonado, né? Ainda mais que a gente ainda é conterrâneo, além de tudo. Vocês sentiram essa energia forte entre vocês? A gente falou, nossa, a gente já é amigo, a gente tem que ser amigo. A gente é da mesma placenta cósmica, e aí foi isso. A gente é da mesma placenta cósmica, é verdade. Mas aí a gente, enfim... E daí, claro, a vida vai correndo e teve essa coincidência, porque quando o Jean teve que sair do Brasil, quando ele saiu do Brasil, um dia ele me telefonou para dizer que ele tinha saído do Brasil, que ele não ia voltar. E aí eu disse, Jean, eu também já saí. E a gente estava fazendo a mesma coisa, claro, proporções diferentes, situações diferentes, histórias diferentes. O Jean estava renunciando ao seu mandato e estava enfrentando uma grande travessia, que continua, né? Mas tem o luto daquele momento também ali, na hora que você tem que decidir, isso sempre é muito pesado, né? E eu estava já lá naquele lugar que eu fui parar, que era a City of Asylum, em Pittsburgh,
no meio da neve, na maior solidão. Então, e ali a gente descobre que a gente está na mesma situação. E aí, claro, também cada um vai vivendo suas coisas e a gente vai se encontrando no meio do caminho, até que rolou essa história desse livro. E Vocês saíram, o Jean saiu em janeiro de 2019 e a Márcia saiu em março de 2019. Não, isso? eu saí em dezembro de 2018. Porque eu também, eis a questão. De nós três, a primeira a sair foi Débora, que me parece que saiu em novembro. Débora Diniz, a antropóloga. Débora Diniz, foi a primeira a sair. Depois, eu acho que a Márcia saiu e no final porque o que aconteceu? Eu fiz todas as tratativas, porque duas embaixadas, quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu a medida cautelar, que o governo negou a medida cautelar, a comissão então disse para mim que eu deveria sair, que havia risco de morte e que eu deveria sair. Aí, foi justamente nesse período que eu tive as duas conversas que foram significativas para mim, com a Dilma, uma conversa que eu tive com a Dilma e uma conversa que eu tive com o Pepe Mujica, e isso teve um peso muito grande na minha decisão de lutar pela minha vida, né, de seguir vivo. Então, eu aproveitei, eu fiz todas as tratativas, dois países me ofereceram, digamos assim, abrigo inicial. O Canadá, o representante da Embaixada do Canadá foi no meu gabinete para falar isso, olha, se você quiser ir para o Canadá, a gente dá abrigo, e a Espanha, através da Carlos III, da Universidade Carlos III de Madrid, Fernando Salles, professor da UFRJ, foi muito importante nesse processo, porque foi ele que fez esse contato com Carlos III, que eu precisava desse convite para poder sair do país. O embaixador da Espanha, que estava recém-chegado, ele foi maravilhoso, porque ele entendeu completamente a situação, fez a documentação toda, e aí eu saí em 2018 aproveitando as férias, ou seja, quando eu estava tão apavorado nesse momento, eu estava tão desestabilizado emocionalmente, tão acossado, que eu achava que eu não ia chegar no aeroporto, que algum carro ia interceptar o meu carro no caminho e iam me matar no meio do caminho. Eu estava apavorado, então eu saí com só 2 malas, para não parecer que eu estava indo embora, mas já estava tudo certo. O Pedro Abramovay, da Open Society, eu já tinha falado com ele também foi incrível, porque ele acionou a Open Society Divisão Europa, que foi que me amparou assim materialmente, me deu uma bolsa de estudos, mas tudo isso ninguém sabia, só uma pessoa sabia disso, que era Noêmia Boyanovski, minha amiga, foi a única, porque eu não podia contar para ninguém, por todos os riscos que tinha, por toda a logística que era sair do Brasil, nesse momento em que o Bolsonaro vence a eleição, depois de todas as ameaças que ele fez, depois de todo o assédio, tudo que eu tinha vivido, né? Então, tinha uma tratativa que era em segredo, que não podia ser dita. Então, eu saí, e aí, quando eu liguei para a Márcia para contar, ela me falou, Jean, eu já saí pelo mesmo motivo. A casa da Márcia tinha sido invadida, a Márcia foi candidata ao governo do Rio de Janeiro. Então, sobre ela pesaram também as ameaças das milícias do Rio, ou seja, era um horror que a gente estava compartilhando. E aí, encontramos Débora na Brown University, o professor James Green nos convidou para Brown. Isso e foi em março, né? Com a Débora, acho que a gente só encontrou em março, não foi? Em março, exatamente. E foi aí que a gente viu que tínhamos ela, e tinha aquele rapaz que está um escritor, Anderson França, que também estava em Portugal pelo mesmo motivo, ou seja, a gente entendeu que nós éramos os exilados dessa ascensão, né? Exilados provocados pela ascensão da extrema-direita no Brasil. Tá, mas aí deixa eu contar um pouquinho também do que rolou comigo, porque a minha história é também mais antiga. Quando, bem rápido, né? Quando eu deixei o tal cara do MBL, aquele falando, eu nem vi, eu nunca imaginei que aquilo pudesse ser um negócio tão gigantesco. E aí eu comecei a ser vítima de uma campanha de difamação que continua até hoje. Eu recebi ameaça de morte ontem, por exemplo.
Eu vi que seu vídeo, aquela história do assalto que você fala no livro, ele voltou a circular, eles voltaram a circular. Então, eu até falei para o pessoal, gente, não vale a pena nem a gente noticiar isso, porque o que eles querem é que esse negócio volte a circular. Então, e aí eles começam a usar isso, e eu tenho escrito bastante sobre isso, sobre o que significa ser uma cobaia, o que significa essas tecnologias políticas que vão te usando, sequestram a tua imagem e começam a usar para o engajamento da extrema-direita, que funciona para caramba. Esses dias até a Damares Alves estava me usando com outros assuntos, inventando coisa lá, fazendo aqueles recortes. Mas o que eu quero contar? Que eu comecei a receber convite desse pessoal da City of Asylum nessa época, quando eu comecei a ser atacada e perseguida pelo MBL, que invadia todos os lançamentos dos meus livros no Brasil. Era o ano de 2018, eu estava lançando O Feminismo em Comum. Eles entravam, às vezes eles, para poder entrar, eles compravam o livro, eles fizeram horrores. Bom, então, quando eu me candidatei, na verdade, a minha casa foi invadida antes da minha candidatura, na verdade. E claro, aí quando eu me candidatei, aí eu comecei a ser alvo de novas ameaças, que eram as ameaças típicas que políticos recebem ali no Rio de Janeiro, porque aquilo ali é, de fato, infelizmente, um território de milícia, de onde saiu, aliás, todo esse governo aí federal. E aí, então, na verdade, eu estava adiando, e eu só virei candidata nesse processo de adiar, construir esperanças, e também porque o PT não tinha outro candidato no Rio de Janeiro e o pessoal não queria que o PT apoiasse o candidato do pessoal. Tinha esse tipo de jogo lá acontecendo. Aí, quando eu saí, o que me fez sair? Qual foi o negócio que disse não dá mais? Eu fui lançar um romance entre eu ter perdido a eleição para os fascistas lá e o segundo turno. Teve uma brecha e a minha editora, a Viviana, vamos lançar o romance que está aí parado, que não, enfim, que eu não fazia nada com ele porque eu estava fazendo outras coisas. Lançamos o romance em Maringá. Lá, o MBL criou uma página chamada Ela Não. Houve uma ameaça de massacre. A gente resolveu seguir em frente, só que nesse dia, imagina, eu estou lá falando de literatura, pensando, daqui a pouco alguém me mata aqui, alguém me dá um tiro. Aí eu pensava, já escrevi um monte de livro também, tô cagando, né? Aí, de repente, eu me dou conta que tinha um guarda do meu lado, teve revista de, sei lá, 300, 400 pessoas, teve revista de todas as bolsas, tinha um guarda com um fuzil. De terrorismo. E aí eu pensei, quando o pessoal quis ainda uma sessão de autógrafos, aí eu me dei conta de que se eles me matassem, ok, já escrevi meus livros, já deixei minha história, já fiz o que eu tinha que fazer, mas me deu um pânico na hora que eu pensei, e se morre alguém porque gosta dos meus livros, porque veio até aqui, porque a gente está vivendo justamente num estado de terrorismo, e eu não vou poder continuar vivendo ao ser, enfim, uma pessoa que, pelas vias tortas, acaba sendo a responsável por isso. Então, eu não vou ser responsável, eu tenho que... A minha vida coloca a vida de outros em risco, então eu não vou ser uma pessoa que vou colocar a vida dos outros em risco. Ao sair, eu quis proteger, evidentemente, família, amigos, mas eu quis também proteger os meus leitores, porque eu não poderia mais viver como uma escritora. Como escritora, gente, eu atravessei o Brasil, eu fui a tudo quanto é lugar, eu passava mais fora de casa do que em casa, eu viajava, eu era muito nômade, não dava mais para viver a vida que eu vivia, e não dava também para eu viver no Rio de Janeiro. Eu era casada, eu tinha uma casa, eu tinha família, tinha uma coisa toda que não tem mais, quer dizer, foi tudo se desmanchou, tudo se modificou em função também desse exílio. E não tem problema, eu acho que isso faz parte da nossa tragédia. Quem ainda se sente um ser humano, quem ainda tem valores, encara o seu próprio destino, a sua própria história, você encara o que você planta, você colhe o que você planta e você segue em frente, tentando ser melhor, tentando bancar sua dignidade, tentando fazer um mundo mais justo, enfim. Mas é dolorido, né? Eu só queria contar isso porque foi uma longa história que não vinha ao caso contar, e também tinha um fator que hoje eu acho que a gente consegue elaborar melhor, eu consigo agora. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quando você é o peixe que não sabe da água, isso aí é assim que funciona, né?
Então, demorou para eu poder falar de exílio. Eu tive que ir me acostumando com isso. Esse negócio me dava um aperto no coração, uma dor, um negócio tão ruim. E o livro com Jean me ajudou a entender isso, não apenas o meu exílio, nem só o exílio meu e o dele, mas o exílio como questão psíquica, o exílio como questão geopolítica, o exílio como questão econômica, o exílio como questão social, o exílio como questão mística, um monte de desdobramentos dessa imagem, dessa condição, dessa história, dessa metáfora, inclusive, do exílio. Então, hoje em dia, esse livro me permitiu pensar que é preciso desexilar também. Eu quero entrar nesse assunto do desexílio, que eu adorei esse termo, né, do Mário Benedetti. Vou entrar, deixa eu só ler aqui uns comentários das pessoas. A Giovânia Tambosi manda um superchat falando: os 3 que eu amo juntos, ai que delícia. A Malu Carvalho manda um super sticker, obrigada. A Kátia da Rocha Pita fala: felicidade imensa. Ontem meu presidente iluminado, iluminando. Hoje minha jornalista favorita entrevistando essas 2 pessoas incríveis. Como é bom ver e ouvir vocês. Aqui é só amor, viu, gente? Aqui é a live do amor. Ai, que delícia. Maravilha. Novíssima. Sinar o protesto por democracia dentro da loja da Havan de Osasco foi sensacional. Precisamos ocupar todos os espaços. Professor Guilherme Rous fala: fiz um mini-doc sobre os exilados, Jean e Márcia. A Ivana Bongart falou: ai, gente, que delícia esse poliamor cult. Adorei esse, achei muito engraçado. Muito bom. Então, antes da gente entrar nessa história do desexílio, eu quero fazer uma pergunta para vocês sobre morar fora, né? Outro dia a gente estava falando sobre... Chega um momento que vocês estão aí, vocês estão exilados, vocês estão forçados aí, né? Mas, de qualquer maneira, quando a gente está morando em outro país, a gente chega num ponto que a gente sabe que a gente não vai entrar na sociedade deles. A gente não vai entrar na sociedade deles, a não ser pelo casamento. A não ser pelo casamento, a gente não entra na sociedade deles. É uma ilusão do exilado. Eu sempre falo com os meus amigos que moram fora e eles sentem a mesma coisa, que você tem amigos, em geral, estrangeiros, como você, né? Você não penetra na sociedade francesa, como a Márcia está na França, você não penetra na sociedade espanhola, o Jean está na Espanha, né? Vocês sentem isso? Vocês sentem a questão de ser sempre o estrangeiro e a falta? De que vocês sentem mais falta no Brasil? Olha, essa reflexão toda ela está no livro, então não vou dar spoiler, não vou entrar. Não, assim, a gente faz um longo debate sobre essa questão, sobre essa condição de além, né? De você, essa condição intervalar, você nunca sai, você nunca chega. E como isso pode resultar como a resposta a essa condição pode ser horrível, como foi a de Dora, por exemplo, auxiliadora que se matou no metrô de Berlim. Ou ela pode ser... A Dora, deixa eu só falar aqui da Dora, ela era uma guerrilheira, gente, que ela foi muito jovem, muito bonita. Tem até um documentário que eu estava assistindo outro dia sobre tortura, que está no YouTube, e ela aparece, a Dora, e ela acaba, como o Frei Tito, se matando porque não aguenta o trauma da tortura, né? Só um parênteses aqui. Bom, então, ou se tem essas respostas políticas e psíquicas, né, e individuais nefastas, ou a gente se reinventa e aproveita o lugar fronteiriço, a condição de fronteira. Então, eu quero deixar isso, porque a gente saiu da condição de vítima e a gente reelaborou esse lugar, não só com um livro muito potente, um livro foda, modéstia à parte, sobre esse lugar, sobre como chegamos aqui, mas também nós desenvolvemos outros trabalhos. Vocês têm um filme que vai ser lançado no Brasil, provavelmente, em janeiro, quando Lula já tiver tomado posse, que se chama Resistências, que é um filme um documentário da Open Democracy, né, de Londres, sobre nós 4, eu, Wagner Schwarz, Márcia e Débora Diniz. Então, como foi que nós reelaboramos esse lugar, quais foram as estratégias que utilizamos, e nesse sentido a arte foi fundamental para mim e para nós 4, na verdade, porque os 4, Wagner de nós 4 é digamos assim, o único que não tem
uma vida mais política no sentido mais tradicional, Wagner Schwartz, mas sim, é político. Então, a gente fez esse lugar, Sinara, e eu não quero muito entrar, porque a gente sente sempre esse lugar. Mas essa fronteira ela pode ser também muito potente. Eu, por exemplo, passado o momento da ferida, quando eu me reergui, quando eu tinha certeza que eu estava seguro de que ninguém ia me matar, enfim, quando isso tinha mais ou menos se apaziguado, com todos os traumas que isso também deixou e tal, eu comecei o processo de reinvenção de mim. Né? E aí, dessa reinvenção foi muito importante a escrita, claro, eu segui escrevendo para diversos periódicos, jornais e revistas, o doutorado, ou seja, mergulhar numa pesquisa sobre a desinformação, e o trabalho artístico, ou seja, atualmente eu estou com uma exposição na Fábrica de Artes Rocambert, em Granollers, que é a região metropolitana de... Deixa eu mostrar aqui o trabalho do Jean. Bota aí na tela o trabalho do Jean que eu separei, Gui, por favor, que são essas pinturas, na verdade, desenhos em pastel sobre jornal, né, Jean? Na verdade, eu uso todas as técnicas. Tem uma parte do meu trabalho que é sobre jornais, mas eu disse isso e vou dizer aqui, eu trabalho com uma estética da precariedade. Eu digo isso no livro, não vou entrar em detalhes, mas é um pouco copiando, não, me inspirando na estética da fome de Glauber Rocha, meu conterrâneo, ou seja, como é que você pode produzir uma estética na precariedade mesmo, na precariedade material. Então, eu trabalho com materiais descartados, superfícies, suportes como jornais, aquele guardanapo de mesa. Eu tenho um trabalho sobre sacolas, que é bem interessante, sobre sacolas. Esse trabalho dos jornais, a minha exposição em Granollers é só com ele, porque ele virou uma oficina, eu dei uma oficina para alunos do ensino médio da cidade, falando desse trabalho, qual era o sentido dele, por que eu trabalhava, o que tinha em jogo aí. Aí envolvia o meu trabalho de jornalista, comunicador, a minha pesquisa sobre a desinformação e as fake news, quanta opacidade a gente tinha que dar para os jornais, qual a maneira de intervir no mundo, de recontar o mundo. Então, essa parte da exposição, essa exposição em Granollers, é só essa parte do trabalho. Em outubro, dia 6, junto com a estreia desse filme Resistência, em Barcelona... Depois da vitória do Lula no primeiro turno. Depois da vitória do Lula, exatamente. No dia 6, depois da vitória do Lula, para comemorar a vitória do Lula, a gente vai lançar o filme aqui e eu inauguro na Virreina, La Virreina, que é um espaço super nobre, que só expôs grandes artistas, uma exposição completa do meu trabalho, com a curadoria do Valentim Roma, que é o diretor da Virreina, que conheceu o meu trabalho, e enfim, e sabe que mais que um artista plástico, audiovisual, eu sou um intelectual público que me expresso também pelas artes, né? Aí, nesse sentido, tem uma diferença, porque Márcia Tiburi é uma artista, ela é foda, ela é maravilhosa e a exposição dela... Deixa eu botar aqui o trabalho da Márcia para ela falar um pouco também. Coloca aí, eu peguei lá no teu Instagram, que é uma outra fase, né? Que é bordado, colagem, tudo misturado, né? Eu vi recentemente, aliás, até a gente mostrou aqui semana passada, a capa do disco da Beatriz Azevedo, que é um desenho da Márcia, que é da Clarice Lispector. Foi indicado aqui pelo Celso Turino, o Célio Turino, foi indicado pelo Célio, e aí eu citei que a capa era sua, né? Deixa eu dizer, eu também fiz uma capa de single para Bruna Caran, que é uma atriz... cantora. Olha só. Ela... Coincidência vocês dois serem artistas, né, gente? Uma coisa. Uma coisa. Então, você pegou uma coisa que eu terminei hoje, quando a gente pendurou lá porque eu estou montando a exposição que inaugura segunda-feira, que vai ficar a gente escolheu um espaço público, porque tem que ser público, porque é uma exposição muito política, chama Terra Dourada. É um longo trabalho que vem desde que eu saí do Brasil, desde que eu estava nos Estados Unidos. Eu tive uma bolsa de artista por um tempo. Depois eu tive um ateliê, enfim, estou fazendo uma residência artística atualmente aqui em Paris. Enfim, e eu fui fazendo várias coisas. E esse trabalho hoje na montagem, que eu não tinha visto ele inteiro ainda, eu postei justamente porque ele é uma tentativa de pintar com tecidos e com bordados. Então, eu que curto muito o desenho, eu me formei em desenho, né, Sinara? Não sei se você sabe disso. Não. Eu me formei em filosofia, mas eu também fiz faculdade de artes. E isso é uma coisa que eu deixei para trás na vida. E agora, na solidão,
tendo tempo, eu comecei a me dedicar a isso com muita seriedade e foi muito legal. E aí essa exposição chama Terra Dourada, tem uma série de pinturas que tem a ver com as cores da colonização, as cores do ouro, então o ouro amarelo, o ouro verde, o ouro preto, o ouro branco e o ouro vermelho. Então, a história desses ouros, as metáforas dessas cores. E tem várias imagens bem telúricas, bem a terra, tem a ditadura, tem os animais. Um trocadilho, né? Terra dourada, né? E é mesmo, porque é terra adorada e dourada, né? Então, essa é um trocadilho, sim. E aí, vários desenhos que foram surgindo, desenhos, digamos, mais animais, outras coisas mais abstratas que tem a ver com Tudo começou para mim quando eu tentei desenhar um buraco. Eu acho que eu estava querendo me enfiar num buraco quando eu fui para os Estados Unidos, e eu fui buscando isso de desenhar esse buraco, isso começou a virar uma terra, começaram a aparecer os ratos, aparecer os ossos. Um dia, minha filha, aí começou a aparecer as camisas dos torturadores, porque eu estou fazendo uma obra que chama Bagagem Histórica, que é uma mala na qual eu vou guardando as camisas dos torturadores, que são retratos que eu vou fazendo dos torturadores. Aí minha filha olha e diz: mãe, na verdade, você lembra que parece uma terra estuprada e você lembra que os torturadores colocavam ratos nas vaginas das mulheres? E aí eu comecei a me aprofundar nessa coisa de investigar os torturadores, a história da ditadura. Eu escuto depoimentos de todos esses canalhas há anos, e às vezes eu pinto muitas camisas ao mesmo tempo, porque eu tenho que chegar ao número de 377, que são todos os retratos, e por aí vai. Então eu vivo nisso de ir construindo essa também são arquivos de memória, evidentemente, são peças de questionamento. Ao mesmo tempo, vai aparecendo ali um monte de outras coisas que não tem nada a ver nem com a sua intenção, de jeito nenhum com a sua intenção, mas que vão atravessando inconscientemente as construções. Então, é todo um negócio que eu mesma, agora, vendo a exposição sendo montada, eu vejo que foi muito... Onde vai ser, Márcia, a exposição? Então, ela começa dia 29 de agosto, não tem ninguém na Europa nesse dia. 7 de setembro vai ter um evento, 200 anos, vai ter um evento que vai ser o vernissage propriamente dito, que aí vai estar os políticos, vai estar a comunidade brasileira, vai estar a comunidade francesa, legal, todo mundo. Aí ela vai até final de outubro, aí ela vai para Portugal em final de novembro, uma parte dela, que vai ficar até 15 de janeiro, num espaço lá, mas aí vai ser algumas peças só que tem a ver com a parte mais escrita do negócio. E vai lançar um livro também, que é um romance meu, que está associado a uma dessas obras, porque uma das obras que eu fiz, eu fiquei 8, 9 meses fazendo um livro que tem a ver com a história da ditadura, que é um romance que eu passei para o francês, que eu escrevi em 6 metros por 3, todo escrito, desenhado, bordado, pintado. Pintei e bordei, literalmente, e isso me fez passar muito bem por muitos dias, os verões horrorosos, os invernos horrorosos, as pandemias, a solidão, aqueles domingos intermináveis, a saudade das pessoas, tudo isso. Vocês não falaram ainda do que mais vocês sentem falta. É uma comida, além da família, né? A família não conta, óbvio. Tá. Deixa eu só fazer um comentário importante sobre esse trabalho da Márcia. É uma coisa, porque assim, o meu trabalho é uma crônica, né? O meu trabalho de arte visual é uma crônica do exílio, né? Digamos assim. Então, se a gente fosse comparar gênero literário, eu escrevo crônica, eu desenho crônicas, meu trabalho. Márcia faz romances. Então, literalmente, quando eu vi esse trabalho dela, eu falei, meu Deus do céu, que exercício, porque ela fez a caligrafia linda, e a caligrafia dela, o romance é todo escrito num giro, como uma forma espiral. É uma coisa incrível o trabalho dela. E é importante lembrar que quem me levou para Granollers foi uma amiga da Márcia. A Márcia me apresentou ela, a Angélica Sátiros, que é filósofa, escreve livros para filosofia para criança aqui da Espanha. Ela não está traduzida no Brasil. E Márcia me apresentou ela
é consultora da Fábrica de Artes Rockefeller, que é um grande equipamento de cultura que reúne muita coisa, a universidade, tem o seu próprio grupo de teatro, dança, residência para artistas plásticos, enfim, reúne cultura popular catalã, com ao mesmo tempo todas as belas artes, digamos assim, e as artes mais elitizadas. Enfim, a Angélica sugeriu o meu nome para o Alberto Soler, que é o diretor, e ele gostou muito. E coincidiu que, nesse momento, a Granolese estava fazendo uma espécie de arquivo de gente, o arquivo do exílio, de pessoas exiladas. E aí eu dei um depoimento para esse arquivo, para essa biblioteca humana, e, ao mesmo tempo, fui convidado para fazer oficina e inaugurar um espaço expositivo, que antes não era expositivo, e foi inaugurado graças à Angélica. Então, é importante dizer que a Angélica foi a curadora desse trabalho em Granollers, e foi graças a Márcia, porque foi Márcia que me apresentou a ela. Ela é um amor, ela é incrível, mas ela vai ser publicada no Brasil em breve. Olha, sim, aí vocês não falaram ainda da saudade. Deixa eu só ler aqui o comentário das pessoas. O Marcílio Godoy fala: o Brasil os esperará no ano que vem de braços abertos. A Rosana Carré fala: oxalá seja breve o retorno de vocês, tão necessários à reconstrução do nosso Brasil. Amo vocês três. A Ana Gondim fala: estou querendo esse livro, acho que até preciso desse livro. Faz como? Olha, Ana, ele já está lá disponível no site da Record Civilização Brasileira, que é onde está saindo. Coloca de novo a capa para a Ana ver. Olha só, Márcia Tiburi e Jean Willis, o que não se pode dizer, experiências do exílio, está saindo pelo selo da Civilização Brasileira. É só vocês entrarem no site da editora Record que tem. Tá? Então, eu vou entrar nessa história do desexílio com vocês. Deixa eu só contar isso. Eu uso o Kindle no meu telefone. Daí, que é um iPhone. Nossa, é demais. Eu estou no papel, eu gosto de papel. É um luxo, ó. Papel é um luxo, gente, porque eu não posso comprar livro do Brasil de papel, nem tem onde levar. Não, mim, eles mandam. Vou te dar uma dica. Você pode botar tudo de navio. Chega 3 meses depois, mas chegam. Eu trouxe meus livros todos que eu morei na Espanha. Eu quero ler na hora. Quando o nosso livro saiu, eu fui lá e comprei na hora, que eu queria ver como é que tinha ficado. Eu também comprei. Eu comprei ele online, embora virtual, ou seja, embora eu esteja esperando de papel. Mas olha, também eu acho que a livraria já colocou essa semana, o livro já chegou em algumas livrarias, nas principais livrarias, digamos assim, São Paulo, Rio, pelo menos das capitais. Quem não gosta de livro, quem não gosta de ler online, tem a possibilidade de comprar, tem a pré-venda. Enfim, mas respondendo concretamente, para dizer que eu não fugi da sua pergunta, Sinara, tirando família, amigos, que a gente sente falta, eu sinto falta de 2 coisas. Do feijão. Juro para você, feijão cozido, assim. Você não faz, feijão... não, né? Não, tem. Assim, bom, eu compro e cozinho, né? Eu vou num supermercado aqui que tem, chama aqui, eu não vou fazer propaganda. Mas, enfim, vende o feijão fradinho, que é o feijão que eu gosto. Então, eu cozinho. Mas eu sinto falta de comer aí, comer o da minha mãe, entendeu? E outra coisa que eu sinto falta é do Porto da Barra. Ah, pois é, né? Concretamente. Isso eu também sinto. Aqui em Brasília. E você, Márcia? Olha, não sabe que essa pergunta para mim é muito difícil, porque eu sinto mesmo falta das pessoas, assim. Fora não isso... conta, Márcia. Não conta. As pessoas... Eu também sinto falta dos meus amigos. Eu mais sinto falta família e amigos. É por isso que essa é a questão, já que não pode ser... E o clima quentinho do Brasil dá falta, né? Porque, assim, eu me lembro que eu passava... Eu morei em Madrid 9 meses, eles falam, 9 meses de inverno e 3 meses de inferno. Que aí vem um calor horroroso. É horrível. Gente, quando você chega uma hora que você fala assim, meu Deus, esse frio não vai passar nunca. Mas, Sinara, olha, escute um negócio assim que é complicado. Esse negócio de exílio do jeito que a gente está vivendo, por isso que eu não quero mais viver isso, é uma sideração absoluta. Um dia eu falei para o Wagner, até, Jean, eu falei assim, eu tenho... Não sei nem se eu não escrevi isso no livro, porque isso me pegou tanto. Eu digo assim, eu tenho um teto para morar, eu moro aqui numa residência universitária, mas eu não tenho chão. Hoje, se eu fosse voltar para o Brasil, eu ia voltar para qual cidade, sabe? Eu não tenho coragem de morar... Quer dizer, não é nem coragem, não tenho porquê. Eu não tenho emprego, não tenho casa e não tenho nada.
em lugar nenhum, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Assim, não tem um Brasil para eu voltar. Eu posso voltar, morar em qualquer lugar que alguém me dê um emprego, mas Salvador, Manaus, Rio Grande do Sul, sabe lá? Onde é que eu vou parar se eu for para o Brasil? Assim como eu posso ir morar em qualquer cidade do mundo se alguém me der um emprego. Se for em Londres, se for em Nova York, por isso que eu vim para Paris. Foi aqui que me deram um emprego. Eu não vim para cá, porque eu gosto da França, adoro Portugal, adoro Espanha, adoro Berlim, adoro Alemanha, adoro um monte de lugar, mas eu só vinha para cá porque tenho um emprego. Então, eu vivo numa tal situação de suspensão do meu gosto que, assim, eu vivo eu até introjetei de tal maneira a suspensão do juízo e do gosto sobre as coisas, que eu vivo todo dia, eu vivo assim, o que tem? O que tem para hoje? Tem para hoje dá para fazer isso, fazer aquilo, hoje tem amigo, tem amiga, hoje tem filme, hoje tem trabalho, hoje tem dias que é um absurdo, hoje, por exemplo, hoje é um dia tão absurdo que eu não tive tempo de comer, praticamente. Então eu comi um pão, aí eu passei no mercado, peguei um pão com o que tinha para botar dentro e vou embora. É isso aí. Correria absoluta. Mas eu não fico assim. Mas meus dias são muito assim. Meu assim. Amor, mas deixa eu me permita, eu não quero fazer mansplaining, não. Eu já disse isso, eu não vou fazer mansplaining. Mas a Márcia, se vocês vão ver essa diferença de sotaque, essa sutil diferença, perspectiva no livro, né? Como a gente dialoga sobre os dois caminhos. Ela tem essa dificuldade enorme de dizer qual é a coisa concreta, mas ela sofre de Brasil muito mais que eu. Isso ficou claro na nossa troca de cartas. O país era muito mais uma questão para ela do que para mim. Por exemplo, ela dizia, como é que esse país pode me importar tanto? Né? E eu, numa postura muito mais, assim, agora, depois da experiência do bolsonarismo, dessa patriotada, da conversão do sentimento de pertencimento da nação nessa coisa fascista, eu passei a ter horror a nacionalismos, de uma maneira em geral. Então, aí eu não vou dar spoiler, mas enfim, ela tem essa dificuldade toda, ela está dizendo isso, mas ela quer voltar, a gente quer voltar, eu quero voltar. Eu quero voltar, desde que eu saí, eu quero voltar. Eu não saí porque eu quis, se eu tivesse que escolher, e a gente não está em questão, a gente não vai mais falar disso. Se eu tivesse que escolher, eu estava no meu país, exercendo o meu mandato para o qual eu fui eleito. Não foi uma escolha. Então, nem foi uma escolha para você também. De forma que a gente quer voltar. E a gente quer que o Lula vença, porque o Lula vencendo tem uma virada aí, uma virada política, uma virada de mentalidade, uma virada que permite que a gente volte para o nosso país para produzir intelectualmente. E sim, Márcia, você tem uma importância enorme. Eu não sei porque nem que você se questiona isso. Você tem um papel importantíssimo. Você vai ter esse papel, e você tem, na transição. A gente vai precisar de muitos braços, dos da Sinara e toda a mídia alternativa, dos seus braços, das suas reflexões filosóficas, do seu trabalho artístico, das suas ideias. Ou seja, sim, não tenha medo de dizer isso, porque às vezes eu acho que você fica preocupada em dizer isso. Não tenha medo, entendeu? Não tenha medo, de verdade. Mas não, sabe por que coloco isso? Obrigada por olhar, por esse olhar, né, tão delicado, Jean. Eu falo isso assim porque eu acho que a gente vive mesmo. Essa coisa de ser exilado, de viver nesse exílio, é uma coisa na qual você caiu. Então, eu e o Jean, quando a gente saiu, eu esperava que em 3 meses eu pudesse voltar para o Brasil. Aí não dava. Aí eu vi que eu fui afundando em outras coisas e outras coisas foram acontecendo, e aí a vida tinha que seguir em frente. Não dava para ir para o Brasil, não tinha como ir para o Brasil, não tinha porquê, não fazia sentido, não tinha como. Te chamam para... Eu não tenho nenhum trabalho no Brasil, não tenho uma universidade no Brasil, uma universidade francesa me chama, eu vou lá, né? Óbvio, né, gente? É uma coisa super óbvia. Agora, ao mesmo tempo, todo o tempo eu ficava, não, mas uma hora faz um impeachment desse Bolsonaro, uma hora esse Bolsonaro sai, uma hora dá uma guinada, e aí a gente volta com outras coisas para inventar. Só que isso foi não acontecendo, e eu tenho uma sensação de que a vida é uma coisa que precisa ser vivida encarando, olha que eu gosto de filosofia, né? Eu gosto de encarar a realidade e de não viajar demais, em que pese o tanto que eu gosto das viagens mentais e
Eu gosto muito óbvio, né, gente, da reflexão, da linguagem, dos processos de compreender as mentalidades e tal. Mas quero dizer, tem uma coisa que é um devir que passa por cima da gente, que de repente você está enfiado numa armadilha, numa loucura, que não tem a ver com nenhuma escolha tua e que você está só em fuga. Você está só fugindo da desgraça, fugindo da morte, fugindo de gente nefasta, fugindo de estruturas destrutivas, fugindo enfim, de um sistema autoritário que odeia pessoas que defendem direitos humanos. E calhou de nós sermos defensores de direitos humanos nos mais diversos sentidos, e isso pesar sobre nós. E no caso do Jean, não é que eu queira fazer hierarquia nem nada, são coisas que talvez não dê para comparar, mas tem uma coisa no Jean que me toca muito, que é o fato dele ter sido eleito para o mandato. E ele já tinha passado por muita coisa. E aí, reeleito, né? Reeleito, né? Reeleito. E aí, assim, óbvio que com a saída dele, a gente vê a saída dele é um sintoma muito forte, porque ele foi o cara que ainda sustentava uma dignidade que naquele congresso, diante de Bolsonaro e tal, tipo, não cabia. E aí eu, que sou uma professora de filosofia, que vou lá me candidatar também por mil motivos, para dar o exemplo, para fazer feminismo, para tentar, para lutar, sabe lá, para mil coisas. Eu sou uma professora de filosofia, eu também sou sintoma. Aí a gente vê que são pessoas... Aí você vê a Débora Diniz, aí você vê a Larissa Bombardi, que teve que sair por causa das ameaças do agronegócio, porque ela denuncia, todo tempo ela fez um mapa dos venenos no Brasil. Essa mulher está vivendo na Bélgica, faz 1 ano e tanto depois de ameaças. Então, quanta gente que sai, essa saída, esse expurgo das pessoas, nós somos chutados para fora, na fuga de não querer morrer, porque a gente tem o direito de viver. Então a gente não quer morrer. Isso é sintoma da democracia no Brasil e das democracias no mundo, que são democracias que estão sendo destruídas por um projeto neoliberal. E esses dias a gente comentava isso numa outra entrevista, e aqui nos infinitos debates que eu participo sobre exílio, aparece isso. Todo mundo que vem exilado para a França é gente de democracias destruídas por guerras e por processos neoliberais que todos andam juntos. Pela extrema-direita. Eu concordo, você sabe disso. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Jean. Deixa eu só ler um comentário aqui do Danilo próprio. Sinara, o que a Márcia, o Jean e você, inclusive, fazem é comunicação, arte e produzir reflexões, aproximar ideias. Eu queria entrar nesse tema, Jean e Márcia, que vocês tocaram, que a gente... a Maria José Rosa Teixeira também manda aqui: adiem o retorno o máximo que puderem, pois o ódio ainda vai durar um tempo. Continuem fortes, mesmo que a dor do exílio persista. Um beijo para vocês. A Malu Carvalho fala: Jean fez algo que eu invejo, cuspiu na cara do Tchutchuca do Central. É o cuspe que veio do futuro. Eu queria que vocês entrassem aqui nesse tema da história do desexílio, né? Que é um termo muito lindo do Mário Benedetti, que vocês usam no livro. E vocês estão... Como é que está o estado de espírito de vocês hoje sobre esse desexílio? Estão otimistas? Bom, eu vou completar o que eu ia dizer, claro. Que eu concordo inteiramente com a Márcia, eu só não gosto da palavra fuga. Eu diria estratégia. A gente foi estratégico, porque o Brasil não precisa de mais mártires, o Brasil não precisa de mais símbolos. Marielle deveria estar viva, porque Marielle era uma potência. E essa potência foi interrompida. Ainda que ela dissesse eu não quero ser interrompida, foi interrompida por um assassinato. Então, eu queria Marielle viva. Ok que ela virou um poderoso símbolo, ok que a família dela, a irmã dela e a viúva dela seguem mantendo a memória dela, a força, mas eu queria ela viva. Eu me quero vivo, eu quero a Márcia viva. Quero a Débora viva, o Anderson, a Letícia, ou seja, todos nós vivos, porque vivos que a gente pode continuar lutando como a gente seguiu lutando. Ninguém parou quando saiu para o exílio, a gente seguiu lutando. Agora, o meu desexílio, na minha relação pessoal, ele começou... Eu vi uma luz no horizonte
quando Lula ganhou os direitos políticos de volta. Aliás, nesse dia, tem um desenho meu que é uma luz, uma vela. No meio da escuridão, na ampla escuridão, acende uma vela, e aí é uma vela e tem uma estrela refletida no chão, uma estrelinha vermelha. Foi quando Lula ganhou os direitos políticos de volta, que a prisão dele foi... E aí foi o dia do meu aniversário, né, quer dizer, foi um presente dos deuses, das deusas, dos orixás. Ele me ligou logo na sequência para me desejar feliz aniversário. E foi quando, na minha cabeça, eu pensei, há sim uma possibilidade de eu voltar ao meu país, há sim uma possibilidade da democracia voltar a funcionar de maneira que eu possa atuar intelectual e politicamente, que eu possa voltar a estar do lado da minha família, dos meus amigos. Essa possibilidade está ali. Então, ali na minha cabeça começa o meu desexílio, que é um processo que vai durar, claro, porque a gente sabe que o Bolsonaro vai ser derrotado, mas o bolsonarismo não vai ser derrotado de imediato. O bolsonarismo seguirá, né? Aliás, Humberto Eco tem um nome ótimo para isso, ele chama de fascismo eterno, ou seja, a gente não tinha se dado conta, nem utilizamos esse nome, quando estivemos sob 24 anos de ditadura militar. Mas agora a gente tem usado, as pessoas têm usado abertamente. Reconhecemos agora que é uma extrema-direita no Brasil. Essa extrema-direita tem um percentual do eleitorado. Esse eleitorado, a gente tem que manter um cordão sanitário em torno dele para que ele não volte a infectar a democracia. Ou seja, é um inimigo interno da democracia. Então não vai ser assim fácil derrotar Bolsonaro não, vai ter esse processo. E eu vou respeitar esse processo até achar que tem condições de eu voltar. Né? Com toda a dificuldade, que eu vivo de bolsa aqui, Márcia vive de bolsa também. A bolsa vai acabar, minha bolsa vai acabar. Eu vou ter que me virar materialmente enfim, coisa muito concreta. Mas eu vou respeitar esse tempo do desexílio, mas esse desexílio começou lá, que eu digo. Dentro da minha cabeça começou o desexílio. E aí, desde então, o processo vem seguindo. Né? É curioso que assim, até em termos de imagem, de autoimagem, eu estou retomando, em termos de físicos, né, de características, eu estou retomando minha imagem antiga. Isso é muito significativo, eu estou me reapropriando da minha imagem que foi associada, que foi difamada, que foi destruída, quase destruída por mentiras e por calúnias, ou seja, então esse processo tem a ver com a reabilitação do Lula, quer dizer, o Lula voltar para o Jornal Nacional e o Bonner falar com todas as letras, o senhor não deve nada à justiça, é uma justiça cósmica, ou seja, é preciso resiliência, é preciso ter essa resiliência, permanecer vivo, inteiro, para ver essa justiça se fazer. Então, meu desexílio tem a ver com esse processo de justiça mais ampla que envolve o Lula, a reabilitação da imagem do Lula, o fato dele ser hoje o favorito nas intenções de voto e dele vencer. Márcia, e o seu desexílio? Então, eu adorei ouvir o Jean falando disso. Assim, eu ainda não elaborei muito, não. Eu não elaborei assim tanto. De fato, para mim é uma coisa muito complicada, porque aí eu estou fazendo análise, né? Óbvio. E aí você vai descobrindo que você, enfim, quanta gente aí que já descobriu que é exilado na própria família, que é exilado no próprio território, que vive a multiplicidade dessa coisa exilada. Mas eu vou sair do exílio. Eu só sei que eu quero ir para o Brasil, eu quero poder ir para o Brasil, sair do Brasil, entrar no Brasil. Eu quero viver como uma pessoa que constrói sua vida normalmente. Eu não quero mais pagar esse preço, porque é altíssimo. Até onde eu paguei chegou no meu limite. Eu não dou mais conta desse pagamento, nem emocional, nem financeiro, nem nada. Eu cansei. A vida é muito curta, muito difícil, muito complicada. Mas é óbvio que eu só posso pensar isso porque o Brasil ainda existe e resiste, e porque Lula vem aí, porque há um projeto de país para se construir. A gente, óbvio, né, gente? São muitos projetos, são muitas coisas, muitas potencialidades, mas eu não sei assim como que vai ser. Eu não sei, porque hoje eu estou num tal nível de aberto que eu posso ir morar em qualquer lugar.
do planeta, se eu, enfim, vai depender das condições de manutenção da minha vida, né? Manutenção que eu digo, onde que você pode pagar um aluguel, onde que o seu dinheiro pode pagar um lugar para viver. É isso mesmo, não é? Vou escolher assim, vou escolher morar em Biarritz ou vou escolher morar em Nova York. Não é assim que funciona, né? Não é assim, mas olha, eu vou dizer, Márcia, eu, por exemplo, eu só tenho 2 lugares para viver hoje, de verdade. Na hipótese absurda, que eu não quero nem considerar, na hipótese absurda dessa extrema-direita violenta, mentirosa, corrupta, voltar a vencer as eleições, coisa que não vai acontecer, eu vou ter que elaborar um plano B para mim, e esse plano B será aqui. Eu posso viajar para qualquer outro lugar, trabalho a convite, mas será aqui, que foi o lugar onde eu mais me estabeleci e o mais próximo eu tive de casa, onde eu reelaborei uma ideia de casa aqui. Um grupo de amigos, né? Uma coisa social, né? Uma rede de amigos, ou seja, um trabalho, uma intervenção, né? Assim como essa exposição, ou seja, E o outro lugar que eu quero, que é o meu preferido, que é o que eu vou lutar, e eu estou lutando desde sempre, desde que eu saí do Brasil, eu estou lutando por isso. Eu saí do Brasil para me preservar inteiro, para chegar esse dia. Eu escrevi isso para a Zélia Duncan, quando ela postou agora sobre a minha vitória na justiça contra os canalhas dos filhos do presidente. Ela disse, você nunca teve só. Eu falei, eu tenho certeza disso, eu nunca estive só. E eu precisava me manter inteiro para chegar esse tempo da justiça. Então, o outro lugar, que é o lugar principal, é o meu país. Eu vou voltar para o meu país. Eu quero que o meu país me dê condições de eu trabalhar. E eu não quero dizer necessariamente voltar a ser candidato, porque eu nem pretendo. Isso é uma coisa que eu posso até mudar no futuro, mas a princípio eu não pretendo voltar a ser candidato a nada. Não. Eu quero ser um intelectual público como eu tenho sido. Claro que eu volto a dizer, o futuro, eu não quero ser esse tipo de gente incoerente, porque uma das coisas que eu mais prezo da minha vida é a coerência. Então, sim, algumas circunstâncias podem mudar no futuro e eu posso ser candidato. Mas, no momento, eu não quero ser, não vou ser, eu recusei a ser. A Luísa Mercadante me convidou, eu falei, não quero, não vou ser, não acho que é o momento, não, enfim. Entendi que esse processo não é um processo só do Lula, ou seja, a resiliência não foi só dele, foi dele, mas foi de todo mundo que fez o acampamento, do partido, do PT, das pessoas que fizeram o acampamento, das pessoas que enviaram cartas, dos jornalistas e das jornalistas como você, Sinara, que mantiveram a chama acesa, de intelectuais que não capitularam diante da espiral do silêncio dos meios de comunicação hegemônicos. Por exemplo, quando a imagem de Lula estava sendo destruída a partir de um falso ídolo, de um embuste, que era o Sérgio Moro, muita gente, os oportunistas, trataram de detratar Lula, de fazer fotos ao lado dos juízes da Lava Jato. Ou seja, naquele momento era impopular defender Lula, pagava-se um preço enorme. E nós que nos mantivemos ali, ao lado dele, achando que ele era inocente, apontando as falhas, porque nós temos faro para canalice, do que a Vaza Jato depois viria a confirmar sobre a Lava Jato, nós somos parte dessa resiliência, fomos nós, coletivamente, que nos mantivemos e vencemos agora. Porque o fato de Lula estar na frente da pesquisa é provar que nós vencemos, que há resistência sim e há capacidade de resistência. E eu quero esse país. Eu quero ir numa palestra da Márcia Tiburi, eu quero a exposição da Márcia no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Sabe? As obras dela são monumentais. É isso. Eu quero lá, eu quero que ela volte. E é isso. E a gente vai fazer isso. A gente vai fazer. Então, eu digo que são os 2 lugares. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários das pessoas. Tem uns comentários lindos aqui que eu quero ler para vocês. A Márcia Carvalho fala, justiça cósmica, amei isso. Áurea Vidal, a terra que nos recebeu para nascer faz falta para o nosso espírito. A Sueli Moretti fala, lindo, Jean. Alexandre Cardoso, minha estratégia são os trens que pego na volta do trabalho. 1h30, sem smartphone, acompanhado por Antônio Calado, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e Itamar Vieira Júnior. Lindo, né? Ficou emocionada. Germina fala, Corumbau, Bahia, minha casa cósmica. A Veranize Ferreira fala, Jean fala muito bem, fala emocionante.
Nossa, Maria Nadia Rodrigues, Jean e Márcia, vamos pensar muito forte para o nosso bem e de todos que Lula subirá a rampa e esses fascistas vão sair do Brasil. Vocês voltarão por cima e eles podem sair pelo fundo, pelo medo de ser presos. Exatamente. Isso seria realmente uma ironia do destino e tanto, né? A Rosemary Rocha fala, Jean, isso, viva a Márcia, são necessários. Eu queria entrar com vocês aqui, o tempo ruge, né? Como se diz, o tempo ruge. Eu queria entrar com vocês porque eu estou muito curiosa e aposto que está todo mundo curiosíssimo para saber a opinião de vocês sobre as entrevistas. Primeiro, a entrevista do Bolsonaro e depois a entrevista do Lula no Jornal Nacional. Tá, vamos começar então com a do Bolsonaro. Vocês falam cada um sobre a do Bolsonaro e depois a gente passa para a do Lula. O que é que vocês acharam? Posso falar rápido isso? Hoje escrevi um artigo, inclusive para o 247, dei uma entrevista sobre isso. E aí eu tô que nem você, Sinara, escrevi um parágrafo grande sobre o Bolsonaro, escrevi um parágrafo bem maior sobre o Lula e escrevi uma linha sobre o Ciro. Eu me recusei, gente. Ela nem fala. Meu Deus, querida. Pois é. Foi. O que você quer que a gente diga? O óbvio. Lula é genial, foi incrível, enfrentou galhardamente, enfim, com toda aquela coragem, toda aquela generosidade, aquela tranquilidade, aquele coração aberto e aquela inteligência política. Enfrentou aqueles dois, enfim, do partido da mídia golpista, e que estavam assim, o William Bonner estava com a máscara do cinismo ali para tentar engalfinhar o Lula, sendo que ele não podia, ele teve que dar o braço a torcer várias vezes. Ele é uma pessoa cuja mentalidade me deixa curiosa, assim, cuja inteligência, entre aspas, me deixa curiosa. E aí o Bolsonaro, enfim, foi... Depois que a gente ficou sabendo que tinha esse acordo para ele não falar, para ninguém falar sobre sua mulher e seus filhos e os escândalos envolvendo processos sobre corrupção em geral, aí deu para entender também por que as coisas estavam fluindo tão bem. Mas o tom patético o tom patético do William Bonner falando como se ele estivesse falando com... o tom de voz era como se ele estivesse falando com um mentecapto, com uma pessoa que tivesse algum problema, com uma criança ou com alguém que está à beira de ter um surto porque está faltando o seu remédio habitual do dia a dia e tal. Então, com o Bolsonaro, né? Foi isso, super curioso. E o Bolsonaro, enfim, não ganhou nenhum voto, eu acho, naquele dia. E naquele dia, pelo menos, eu acho que ele não ganhou nenhum voto. E, ao mesmo tempo, acho que não perdeu votos dos seus eleitores. Então, foi aquele jogo para a torcida e ok. Já deve ter uma análise muito mais interessante do que a minha. Como se ele estivesse falando eu fiz um artigo dizendo como se ele estivesse falando para o cercadinho, né? Ele falou para o cercadinho, ele não foi além, né? Público que vai para o teatro. O Lula não. O Lula fala para uma plateia muito gigantesca, ele está sempre ampliando essa plateia. Mas o Jair, né? O Já Foi, ele fala para o seu cercadinho mesmo. O teatro dele, que é o teatro do grotesco, é muito reduzido e cada vez menor. E diante do Lula, ele simplesmente desaparece, como desapareceu a sua imitação vulgar, que era mais vulgar ainda, que era o Moro, que desapareceu, que é um personagem péssimo, pior que todos da política, porque o Bolsonaro ainda é um clássico, né, do teatro da farsa. O Moro, enfim, é a figura que nem existe, né? Então, enfim, por isso mesmo que desapareceu. Mas depois, se quiserem ler, eu mando para vocês o artigo. Eu tenho uma dificuldade, Sinara, assim, porque tem uma mise-en-scène, uma performance do William Bonner e da Renata, mas muito mais dele, que para mim se torna tão opaca, que para mim é impossível levar completamente a sério ele e vê-lo como uma pessoa séria que está preocupada com o país. Então tem o tom de voz, presidente, e o olhar, e toda uma performance de que eu sei que eu sou sexy, bonito e apresento o Jornal das 8, que se torna tão opaca que eu já tenho uma distância, né?
No caso da entrevista com o Bolsonaro, ficou evidente que havia como um acordo para que os temas principais não fossem tratados, como a gente gostaria de ser tratado. Isso beneficiou o Bolsonaro? Claro, beneficiou. Porém, Bolsonaro é tão imbecil, é um oligofrênico, é um cara que não consegue construir uma oração subordinada, que ele não aproveitou sequer essa vantagem. Né? Então, foi desastrosa a entrevista. Além disso, do ponto de vista estético, e a gente nunca pode esquecer disso, o Bolsonaro está apodrecendo em vida. Ele está apodrecendo em vida. Então, a pele... eu fico imaginando o hálito, aquele horror, enfim. Eu tenho essa impressão também. Ele está apodrecendo. Parece aquela criatura pútrida, né? Então, as falas foram todas para o cercadinho, as falas foram todas para a seita. Então, só os membros da seita podem ouvir aquela entrevista e achar que ele foi bom, ou ouvir aquela entrevista e achar que aquele sujeito está preparado para ser presidente da República, ou ouvir aquela entrevista e não se chocar como foi possível um sujeito daquele ter se tornado presidente da República. Então, só a seita, né, os membros da seita podem não fazer esses questionamentos e se perguntar. Lula deu uma masterclass, né? Na verdade, foi. Ele é brilhante. O Lula surpreende até nós que acompanhamos a carreira dele há muito tempo. O Lula é brilhante. O Lula é uma das grandes figuras do século XX que chega no século XXI com a capacidade dele de articulação, a velocidade de pensamento, a memória, o carisma, o amor. Então, ainda que tenha, sim, tem. O Lula encarna a figura do pai. É inevitável. Há traços, né, muito leves de populismo? Tem, mas se a gente pensar do ponto de vista psicanalítico, o Lula encarna o pai amoroso, não o pai castrador, que Bolsonaro encarna. Então, pai patrão, né? Pai patrão. O Bolsonaro encarna o pai patrão, o pai castrador, aquele que ameaça, né, que ameaça o filho, a prole, a estabilidade, enfim. O Lula é esse pai amoroso, né? Um homem como diz Gilberto Gil, olhos e coração bem abertos, né? Que é uma música linda do Gil chamada Pai e Mãe. Então, Lula tem essa característica e ele expôs isso lá. O Lula não tem rancor, nem ressentimento. Ele sabe que a vida dele teve por um fio, que ele quase foi destruído, que o legado dele quase vai... Se ele não tivesse a resiliência, não tivesse esse movimento, se ele não fosse multidão, se ele não fosse uma ideia à prova de balas, ele sabe que o Jornal Nacional e os Marinho e as organizações Globo teriam destruído com ele. E ele estava ali, olhando para aquelas duas pessoas que individualmente não são as culpadas, né? E eu tenho uma simpatia muito maior pela Renata Vasconcelos do que pelo Bonner. Eles dois não são individualmente culpados, eles são membros de uma engrenagem. Então, e o Lula sabe disso. E o Lula, mesmo em relação aos patrões, ele estava lá sem rancor, do tipo, olha, vocês... em nome dos seus privilégios, em nome dos seus preconceitos de classe, em nome da arrogância de vocês de acharem que são donas de um país diverso como o Brasil, em nome de uma mentalidade escravagista, racista, em nome disso tudo, vocês quase me destroem. Mas olha, eu estou aqui, estendendo a mão a vocês para reconstruir esse país junto, inclusive. E isso foi lindo do Lula. Isso todo mundo alcançou. O Lula alcançou todo mundo. Aí, então, a Márcia está morta de cansaço. A gente vai começar a encerrar aqui a nossa live. Tá, mas só para dizer que eu não falei de ciranha, a melhor definição de ciranha foi Márcia Tiburi que deu. É uma ficção inútil. É o quê? Uma ficção inútil. Uma ficção inútil. Nossa, eu acho sinceramente que ele tem uma masculinidade tóxica. Total. Igual a extrema-direita. Isso me incomoda muito, a masculinidade tóxica do Ciro, sinceramente, né? Aliás, por falar nisso, Márcia, antes de a gente passar para as dicas, só para falar rapidinho aqui, eu fiz um artigo hoje que eu queria só que os dois fizessem um comentáriozinho. Coloca aí o meu artigo sobre a Renata Vasconcelos, por favor. Eu li olha só. O respeito de Lula com a jornalista é diferencial em relação a Bolsonaro. Eu faço um apanhado de todas as vezes que o Bolsonaro foi agressivo com jornalistas mulheres, porque ele tem problema com jornalistas mulheres. E o Lula ontem deu uma lição tão grande de como tratar, como um entrevistado trata uma entrevistadora, que até a Leilane Neubert, que é da casa,
comentou, coloca no finalzinho que tem o tweet da Leilane, por favor, Gui, que ela fala assim, olha só, não sou eu que estou falando, hein? Quem está falando é uma apresentadora da Globo, que fala assim, ó, que se nota o respeito do Lula para com a Renata. Olha lá, eu poderia citar muitas diferenças, mas me chama a atenção o respeito do Lula oficial pela Renata. Ele o tempo todo coloca ela presente e participando da entrevista. Homem que respeita a mulher é outra coisa. Porque o Lula não só tratou ela bem, como ele chamava ela para o protagonismo, que coisa que o Bonner não fez. O Bonner não fez e o Lula fez. Sim. Então eu quis destacar isso, sabe? Você fez muito bem de destacar isso. Eu achei super importante esse artigo. Importante para todas as jornalistas brasileiras que estão acostumadas a enfrentar essa misoginia. E que foram tão machistas com a Dilma. E que foram tão machistas com a Dilma, e que deveriam aprender a importância do feminismo, que está nesse gesto, por exemplo, do teu artigo, que eu achei maravilhoso. Eu adorei seu artigo, Sinara. Adorei, eu já tinha observado isso. Eu adorei o tweet da Leilane. Eu tenho muitas diferenças com a Leilane, ideológicas e tal, de posturas. Mas eu particularmente gosto dela, assim, tenho uma afeição por ela. Mesmo divergindo do ponto de vista político, eu tenho uma afeição por ela. Eu adorei esse tweet dela, porque é uma jornalista de direita, né? de um conglomerado de comunicação de direita, reconhecendo uma coisa tão óbvia. O Lula tratou a Renata de uma maneira que Bolsonaro não trata, porque o Bolsonaro é um masculinista. Bolsonaro é um misógino masculinista. Bolsonaro não gosta de mulher. É uma característica, né? É uma característica. E eles começaram a atacar a Renata porque a Renata falou da falta de ar, né? Que o Bolsonaro imitou a falta de ar. Eles estão querendo desmentir isso a qualquer custo. Hoje eu coloquei, não sei se vocês viram, uma foto dele falando e a moça de Libras imitando. Olha só, isso. Como é que ele pode desmentir que ele imitou uma pessoa com falta de ar se a pobre da moça que traduz Libras teve que repetir o gesto? Olha que foto grotesca, gente. Ai, é grotesca. Ele mente. Ele é um mentiroso compulsivo, um sádico. E aí, como eu disse, só quem vai acreditar, porque as imagens estão aí, contra fatos não há argumentos. A imagem, ele imitou. Só quem vai acreditar no desmentido dele é a seita. São os membros da seita. Não há mais ninguém. Bom, a gente precisa terminar aqui. Eu vou dizer para vocês que todos que vêm aqui no programa, vocês já sabem que trazem dicas culturais para vocês. E a dica da Márcia, que está morta de cansaço, eu já vou dizer qual é, que é um filme da Maria de Medeiros aos nossos filhos, não é isso? Exatamente, esse filme. Aos nossos filhos da Maria de Medeiros. Por que você indicou para a galera esse filme, Márcia? Que eu acho que é uma história muito interessante e válida para o Brasil atual, de um casal de mulheres que tenta engravidar, e acho que é bom para o Brasil conservador, para o Brasil careta, para o Brasil que odeia o amor dos outros, talvez porque não tem o seu próprio. É muito importante que o Brasil veja esse filme. E é um roteiro bem feito. A Maria de Medeiros é uma atriz portuguesa que vive na França, que vive também muito no Brasil, que é maravilhosa e que também é uma diretora excelente, e as atrizes são maravilhosas, e tem várias camadas de história política, de história sobre os direitos das pessoas, das mulheres lésbicas, que eu acho que a gente precisa ver, porque eu acho muito, muito importante que a gente valorize o amor e valorize a família. E a família é uma criação, a família que faz sentido é uma criação do amor. E o amor é múltiplo e aberto, e o amor é sempre acolhedor. Então, ele pode se dar de diversas maneiras, ele pode se construir de diversas maneiras, com os mais diversos casais, das mais diversas formas. E eu acho importante que as mulheres lésbicas e as mães lésbicas e os casais homossexuais, homoafetivos e tal, sejam respeitados nesse Brasil cheio de conservadorismo e de canalice heterossexual, ou da hipocrisia, né?
sexualidade compulsória e a sua canalice inerente. Então, eu gostaria muito de sugerir esse filme. Eu vi 2 vezes, porque fui convidada para 2 festivais e acabou que eu vi 2 vezes e achei maravilhoso. O Eduardo Ramos está falando aqui, Os Nossos Filhos realmente é muito bom, vi e também recomendo. Tem um monte de gente comentando aqui. O Jean, ele me mandou várias dicas, mas como a gente tem que escolher uma, eu botei a série Westworld, que ele terminou de ver agora, está na HBO, e você indicou essa série por quê, Jean? Essa série é uma série sobre nós, né? É uma série que alude de maneira indireta a esses mitos, os mitos fundadores, o mito de Prometeu, que rouba o fogo dos deuses e dá aos homens, o mito da serpente no paraíso, que leva Adão e Eva a comerem do fruto, né? Toda uma mitologia que alude a essa coisa, a esse desejo do homem de entender por que ele está aqui, por que a gente existe, por que a gente pensa, para onde a gente vai, o que é a morte. E diante desses questionamentos filosóficos, tentar ser Deus. Então, nessa tentativa de ser Deus, né, tem problemas, óbvio. De alguma maneira, nós nos voltamos contra os deuses. E, ao criar a inteligência artificial, a gente não sabe como vai ser, o que essa inteligência artificial, que tem uma capacidade muito maior de processamento que nós, que já ocupa grande parte da nossa vida, que já tirou emprego, ou seja, que já media, a gente não sabe em que medida essa inteligência não vai superar a gente, em que medida o futuro, os algoritmos possíveis para nós, e para nós principalmente, mas também para essas inteligências, é a extinção por causa da catástrofe climática. Então, isso é uma série maravilhosa. Eu diria que, se fosse falar em literatura, comparar com literatura, eu diria que essa série é como se fosse um James Joyce, um Dostoiévski, assim, uma série muito... Uau! É uma série muito sofisticada. É preciso ter uma paciência para passar da primeira temporada, principalmente dos 3 primeiros episódios da primeira temporada, porque são complexos do ponto de vista narrativo. Mas quando você passa, você se apaixona. É com o Anthony Hopkins, com a Tessa Thompson, como é o nome do outro que fez? Ed Harris, que é maravilhoso ator, fez As Horas, aquele personagem incrível. Ou seja, eu dei outras dicas, mas Ele deu várias outras dicas. Ele deu o livro do Lula, do Fernando Moraes. Olha lá. Desse aqui, que é maravilhoso, sobre o Thomas Mann, uma ficcionada sobre o Thomas Mann, cuja mãe era brasileira. Então, é muito interessante. A do Colm Toynbee. Eu estive com ele no Centro Cultural de Cultura Contemporânea de Barcelona. Enfim, dei muita dica. Bom, eu preciso terminar aqui, que daqui a pouco chega o jornal e a Márcia vai dormir. Um beijo grande para vocês. Mostra mais uma vez o livro deles, por favor, Gui, no final. Obrigada, Sinara. Márcia Tiburi e Jean Willis, O que não se pode dizer, Experiências do Exílio, já está nas livrarias. Márcia e Jean, adorei conversar com vocês, podia ficar aqui horas. Eu amo. Beijo, adoro vocês, viu? Vocês dois são maravilhosos. Um grande beijo.